Bom dia! Hoje são 15 de setembro de 2019, domingo, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Vou contar aqui um caso da cristã Elizabeth Cláudia Rocha, que não consegue ver o mundo de contradições que está na Bíblia cristã. Obviamente, ela não consegue enxergar. Muito bem. No dia 6 de maio deste ano, uma segunda-feira, recebi um comentário da cristã Elizabeth Cláudia Rocha em meu vídeo com o título Mentiras da Bíblia, o primeiro vídeo. Nesse comentário, a Elizabeth, que parece ser uma cristã evangélica, diz que as contradições existentes na Bíblia são apenas aparentes e não reais, porque, segundo ela, a Bíblia é a palavra de Deus. Antes de analisar a afirmação de Elizabeth, trago aqui dois doutores em Bíblia, Juan Arias e Bart Ehrman. Apenas dois. Muito bem. O norte-americano Bart Ehrman, teólogo, historiador, graduado em grego e hebraico, especialista em Novo Testamento, veja bem, especialista em Novo Testamento, professor de cristianismo há mais de 30 anos, numa universidade na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Em seu livro Quem Jesus Foi, Quem Jesus Não Foi, ano 2010, editora é de ouro, melhor dizendo, nas páginas 17 e 18, ele escreve assim, abre aspas, a Bíblia está repleta de discrepâncias, muitas delas contradições inconciliáveis. Os evangelhos se contradizem em muitos pontos e incluem material não histórico. Fecha aspas. Já o espanhol Juan Arias, teólogo, psicólogo, filólogo, jornalista, escritor, graduado em línguas semíticas, línguas faladas na época do Velho Testamento, em seu livro A Bíblia e seus Segredos, ano 2004, editora Objetiva, na página 30, escreve assim, abre aspas, é lógico, portanto, que a Bíblia apresente erros e contradições, exageros e mitos misturados com fatos reais. Fecha aspas. Como vimos acima, Bart Ehrman e Juan Arias, dois especialistas em Bíblia, afirmam que ela está repleta de contradições, discrepâncias, lendas, mitos, alegorias, exageros e erros de toda espécie. Já a cristã Elizabeth Cláudia Rocha, que obviamente não é especialista em Bíblia, contrariamente aos dois doutores citados acima, afirma que as contradições bíblicas são apenas aparentes e não reais. Ela age assim porque seus líderes religiosos, que têm outra finalidade, colocaram essa ingenuidade em sua cabeça. É por isso que ela diz assim, ela está lendo livros religiosos ligados a igrejas cristãs, que o objetivo aí é outro, menos o de propagar a verdade. Então, ela escreve assim, o comentário dela, na íntegra, abre aspas, essas aparentes contradições é perfeitamente entendido à luz da teologia bíblica, diz ela, à luz de estudantes da Bíblia, como testemunhas de Jeová, adventistas, pastores
Não precisa ser mestre para entender, diz ela. Vou dar um exemplo. E ela dá o exemplo. A Bíblia narrada em Marcos conta que um certo homem foi pedir ajuda a Cristo para curar sua filha. Mas Mateus narra que esse homem mandou 2 sacerdotes. Quem está certo, Marcos ou Mateus? Resposta é simples. Temos que considerar os aspectos culturais da época, os vícios da língua daquela cultura. Para os judeus, falar que alguém foi a algum lugar ou mandou fecha aspas. Diz a cristã Elizabeth que as contradições bíblicas são apenas aparentes e não reais. E ainda diz que essas aparentes contradições são explicadas por testemunhas de Jeová, adventistas e pastores. Por favor, você que está assistindo a esse vídeo neste momento, está rindo alto aí. Eu estou escutando você rindo aqui. E você está atrapalhando minha explicação. Então peço, por favor, mantenha-se calmo, tranquilo. Deixe para rir depois, correto? Muito obrigado. Vamos continuar. Como se vê, a cristã Elizabeth, lamentavelmente, é facilmente enganada por testemunhas de Jeová, adventistas e pastores evangélicos. Ora, em vários vídeos, mostramos teólogos cristãos fundamentalistas tentando apagar as contradições bíblicas, sem êxito algum, porque é uma tarefa impossível. Como exemplo, o doutor em teologia Norman Geisler, que faz muito sucesso no meio evangélico norte-americano e também no Brasil. O Norman Geisler faleceu agora, recentemente, em julho deste ano, 2019. Morreu. Quando ele tentava explicar uma contradição bíblica, afirmando que não se trata de contradição, aí ele caía facilmente no ridículo, levando leitores sérios ao riso e leitores ingênuos ao erro. A cristã Elizabeth verá este vídeo, talvez, não sei, verá este vídeo e ficará sabendo que as contradições bíblicas são claras, cristalinas e incontestáveis. Vamos trazer aqui mais uma contradição bíblica incontestável. Se a própria cristã Elizabeth fizer a seguinte pergunta, repito, se a própria cristã Elizabeth fizer a seguinte pergunta, na Bíblia, os filhos serão punidos por causa das ações praticadas por seus pais? Eis a pergunta. Se a cristã Elizabeth abrir a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, encontrará 2 respostas diferentes e contraditórias. Isto é, mais uma contradição bíblica clara e incontestável. Pastores e livros evangélicos levam os fiéis ao erro, porque o objetivo deles não é propagar a verdade. Levam leitores ao erro, afirmando que, na Bíblia, os filhos jamais sofrerão em razão das ações de seus pais, porque isso é uma injustiça que Deus jamais permitiria. É isso que eles dizem nas igrejas. Dessa forma, a cristã Elizabeth poderia citar a passagem que está em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16. Abre aspas. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado. Fecha aspas. Como afirmamos acima, pastores e livros evangélicos levam os fiéis ao erro. Eles levam aos fiéis a informação que está em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16.
E os fiéis passam a pregar que na Bíblia os filhos não são punidos por causa das ações de seus pais. O problema, aí está, o problema é que o livro de Deuteronômio não é o único livro da Bíblia. Repito, o problema é que o livro de Deuteronômio não é o único livro da Bíblia. Os pastores evangélicos, de forma esperta, só mostram as passagens que lhes convêm, desprezando outras que as anulam. Como os fiéis, regra geral, não estudam a Bíblia, acabam aceitando as afirmações dos pastores. E esse é justamente o caso da cristã Elizabeth. Se a cristã Elizabeth abrir a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 5, verá o seguinte, abre aspas, Eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Fecha aspas. Pois bem, a cristã Elizabeth verá que a passagem bíblica de Êxodo, capítulo 20, versículo 5, está em contradição com a passagem de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16. Em Êxodo, na narrativa lendária, o próprio Deus está afirmando que punirá os filhos por causa das ações praticadas por seus pais. Já em Deuteronômio está escrito que os filhos não serão punidos por causa das ações praticadas por seus pais. Portanto, mais uma contradição bíblica clara, cristalina e incontestável. E o que está em Êxodo, capítulo 20, preste bem atenção, e o que está em Êxodo, capítulo 20, é mais forte daquilo que está em Deuteronômio, porque são os 10 mandamentos. E por que essa contradição tão forte e cristalina? Por quê? Deuteronômio diz uma coisa e o Êxodo diz coisa diferente e contraditória. Por quê? Essa contradição está aí porque cada livro da Bíblia foi escrito por pessoas diferentes, com pontos de vista, obviamente, diferentes. Quem escreveu o livro de Deuteronômio não foi uma pessoa chamada Moisés. E também quem escreveu o livro de Êxodo não foi uma pessoa de nome Moisés. Quem escreveu o que está em Deuteronômio achava injusto os filhos serem punidos por causa das ações de seus pais. E quem escreveu o que está em Êxodo achava justo os filhos serem punidos por causa das ações de seus pais. Daí a existência dessa contradição. E se a cristã Elizabeth abrir o livro de Isaías, capítulo 14, versículo 21, terá mais uma surpresa desagradável. Abre aspas. Preparai a matança para os filhos, por causa da maldade de seus pais. Fecha aspas. Desejamos ardentemente que a cristã Elizabeth Cláudia Rocha abra seus olhos, porque sua igreja a está levando ao erro. Muito obrigado.